Imagine um mundo onde você toma decisões de investimento sem ansiedade, sem se deixar levar por impulsos e sem medo do futuro. É possível? No estoicismo, a resposta é sim. Hoje, vamos explorar como a filosofia estoica pode ajudar a manter a calma e a clareza ao lidar com o dinheiro. Entender como controlar nossas reações pode ser o diferencial entre investir com sabedoria e perder por impulsividade. Vamos ver juntos como aplicar esses princípios para investir de maneira mais racional e, claro, mais tranquila. Se você quer aprender a dominar suas finanças com sabedoria estoica, se inscreva no canal agora, deixe seu like e compartilhe com seus amigos para juntos conquistarmos um futuro financeiro mais sólido. A filosofia estoica nos ensina a focar no que está ao nosso alcance e a aceitar o que não podemos mudar. Em um mercado financeiro cercado por incertezas e influências externas, esse princípio é mais importante do que nunca. Existem inúmeras variáveis que fogem completamente do controle de um investidor. Crises econômicas que surgem inesperadamente, flutuações de mercado que se movem em ritmo alucinante, decisões governamentais que mudam regras da noite para o dia. Todos esses elementos criam um cenário de constante instabilidade, onde muitos se sentem à mercê de forças além da compreensão. Mas é justamente nesse ponto que o estoicismo oferece uma abordagem diferenciada. Em vez de temer o imprevisível ou de tentar prever o que está fora de nosso controle, somos convidados a aceitar a realidade como ela é, focando nossa energia naquilo que podemos fazer. No estoicismo, o verdadeiro poder está em entender que não é a situação que determina nossos sentimentos e reações, mas sim a forma como decidimos interpretar e responder a ela. Ao internalizar essa visão, desenvolvemos a capacidade de responder aos desafios de maneira mais racional e estratégica, sem sermos engolidos pelo desespero ou pela euforia do mercado. Isso não significa que devemos ignorar os acontecimentos externos, mas sim que devemos compreender que eles são inevitáveis e que nossa energia é melhor investida em nossa resposta pessoal a esses eventos. Assim, mesmo que não possamos controlar as oscilações do mercado ou os humores econômicos globais, podemos controlar a nossa própria mentalidade e abordagem. Quando treinamos nossa mente para aceitar a imprevisibilidade do mercado, começamos a nos distanciar emocionalmente dos altos e baixos que antes nos causavam estresse e angústia. Aceitamos que esses fatores estão além de nossa capacidade de intervenção direta e, portanto, focamos no que podemos fazer para manter a calma e tomar decisões sábias. Dessa forma, a incerteza deixa de ser um inimigo e passa a ser um componente natural da jornada de investimento. Quanto mais entendemos e aceitamos esse fato, mais forte e resiliente se torna nossa postura diante das oscilações, e é exatamente essa postura que define a diferença entre um investidor que perde a cabeça e toma decisões impulsivas e um investidor que age com cautela e serenidade. O estoicismo, então, nos convida a cultivar a habilidade de observar as circunstâncias externas sem que elas dominem nossa tranquilidade interior. No mercado financeiro, isso se traduz em uma prática diária de atenção plena e resiliência emocional, na qual buscamos responder aos acontecimentos externos sem nos deixarmos afetar por eles. Este é um trabalho interno, que exige disciplina e uma visão clara do que realmente importa. Afinal, o que importa de verdade não é tentar prever o próximo movimento do mercado, mas sim a maneira como escolhemos reagir a ele, e essa escolha que, no longo prazo, será nosso maior diferencial como investidores racionais e equilibrados. Um dos maiores inimigos dos investidores é a pressa. O medo de perder a próxima grande oportunidade leva muitos a agirem com imprudência, apressando-se a tomar decisões sem a devida reflexão ou análise. Nessa corrida contra o tempo, impulsionada pela ansiedade de maximizar retornos o mais rápido possível, caem em armadilhas de investimentos que, muitas vezes, terminam em prejuízo. Essa urgência é amplamente explorada no mercado financeiro, que frequentemente nos incentiva a crer que cada momento perdido é uma oportunidade desperdiçada para sempre. No entanto, os princípios estoicos nos ensinam a ver o tempo de forma bem diferente, como um verdadeiro aliado e não um inimigo. Sêneca nos lembra que o que é apressado está perdido. Para o investidor, essa lição estoica é crucial, pois sugere que, ao invés de ceder à pressa, devemos adotar uma mentalidade de longo prazo. A paciência, segundo o estoicismo, é uma virtude fundamental, que nos permite analisar melhor as oportunidades e reconhecer que, muitas vezes, os melhores resultados vêm para aqueles que aguardam com sabedoria. A visão estoica rejeita a ideia de que precisamos agir a todo momento, defendendo que é melhor tomar decisões com base na serenidade e clareza mental. O tempo, nesse contexto, não é um adversário que exige pressa, mas sim uma força que permite maturação, reflexão e escolhas mais ponderadas. Investir com paciência é, na verdade, uma prática de autocontrole. Em vez de se deixar levar pelo frenesi do mercado ou pela pressão das tendências, o investidor estoico se baseia em princípios sólidos e objetivos de longo prazo.
Isso exige um grau elevado de disciplina e resiliência, pois a paciência implica aceitar períodos de calmaria ou até mesmo de baixa, sem ceder à tentação de mudar drasticamente de direção. A impaciência leva à instabilidade, e a instabilidade pode minar qualquer estratégia de investimento bem construída. Quando aplicamos a paciência estoica ao mercado financeiro, evitamos as decisões impulsivas que frequentemente acabam em prejuízo e em arrependimento. Essa abordagem ajuda a construir uma base de investimento sólida, que se sustenta mesmo nos momentos mais incertos. O estoicismo nos ensina que o verdadeiro sucesso não é obtido de forma imediata, mas sim por meio de uma sequência de escolhas conscientes e deliberadas. A paciência nos dá a capacidade de esperar o momento certo e de construir uma base de investimento robusta, passo a passo, sem nos abalar com as variações de curto prazo. É a compreensão de que o tempo, aliado ao autocontrole, pode transformar decisões bem pensadas em resultados consistentes e sustentáveis. A partir desse ponto de vista, percebemos que a paciência não é uma espera passiva, mas sim uma ação controlada e constante em direção aos nossos objetivos. A mentalidade de longo prazo permite que o investidor veja além do agora, enxergando que o caminho para o sucesso financeiro é feito de escolhas racionais, paciência e resiliência frente às incertezas. A paciência estoica, então, não é apenas uma ferramenta contra a impulsividade, mas uma maneira de construir um futuro financeiro sólido, livre de decisões apressadas e de arrependimentos. Essa visão nos ensina que o mercado pode ser imprevisível, mas que, com uma mentalidade calma e paciente, podemos superar as armadilhas da pressa e alcançar nossos objetivos de maneira equilibrada e duradoura. A disciplina é um dos pilares fundamentais tanto do estoicismo quanto dos investimentos bem-sucedidos. Na filosofia estoica, a disciplina não é apenas uma prática para momentos de dificuldade, mas uma qualidade que deve ser cultivada diariamente para nos ajudar a tomar decisões racionais e seguir nossos princípios, independentemente das circunstâncias externas. No contexto dos investimentos, a disciplina é a força que nos mantém firmes em nossa estratégia, mesmo quando o mercado parece contradizer nossas expectativas ou quando somos bombardeados com opiniões e informações que nos incentivam a agir de forma impulsiva. A disciplina exige que criemos um plano de investimento claro e que sigamos esse plano com consistência, evitando a tentação de mudanças frequentes ou decisões baseadas em emoções. Para o investidor estoico, o valor da disciplina está em ser capaz de resistir às flutuações do mercado e às armadilhas de curto prazo, permanecendo focado em seus objetivos de longo prazo. Isso significa que, mesmo em períodos de baixa ou de incertezas, o investidor disciplinado não se desespera, pois entende que seu compromisso com a estratégia traçada é mais forte do que as emoções momentâneas. Ele compreende que o mercado tem ciclos naturais, e que o sucesso de um investidor depende, em grande parte, de sua capacidade de se manter firme durante as tempestades e de não se desviar do caminho por causa de influências passageiras. A disciplina também se manifesta na forma como reagimos a ganhos e perdas. O investidor disciplinado não se deixa levar pela euforia quando suas ações valorizam, nem se afunda no desespero quando o mercado desaba. Ele reconhece que essas flutuações são parte da natureza dos investimentos e que, ao cultivar uma atitude equilibrada, evita tomar decisões que poderiam comprometer seus objetivos de longo prazo. Essa estabilidade emocional é construída pela disciplina, que nos ensina a agir com serenidade e a não nos desviar de nosso plano inicial. A filosofia estoica, ao enfatizar o controle interno sobre nossas reações, nos ajuda a manter o foco e a tomar decisões baseadas em princípios sólidos, em vez de sermos guiados por impulsos. Em essência, a disciplina estoica é um exercício constante de autocontrole, onde o investidor não apenas cria, mas também mantém seu plano de forma consistente. Isso requer um compromisso consigo mesmo e com seus objetivos, e muitas vezes significa dizer não a oportunidades aparentemente atraentes que poderiam desviar sua atenção ou levá-lo a correr riscos desnecessários. É a disciplina que constrói a resiliência necessária para enfrentar as adversidades e a confiança para manter-se no caminho, mesmo quando os resultados não são imediatos. Assim, o investidor disciplinado transforma sua estratégia de investimento em um caminho sólido e duradouro, sabendo que a constância de suas ações, sustentada pela disciplina, é o que lhe trará os melhores resultados ao longo do tempo. Portanto, no estoicismo aplicado aos investimentos, a disciplina não é uma simples questão de hábito, mas um compromisso profundo com a consistência e com os princípios que fundamentam a tomada de decisões. Ela é a base que nos permite construir uma mentalidade forte e centrada, capaz de resistir às distrações do mercado e de focar no que realmente importa. Essa postura disciplinada cria, no investidor, uma confiança interna que o prepara para lidar com qualquer situação, pois ele sabe que sua trajetória de sucesso não depende de acertos esporádicos, mas da perseverança e do controle sobre suas próprias ações e escolhas. No mundo dos investimentos, assim como na vida,
As perdas são inevitáveis. O estoicismo nos ensina a aceitar essa realidade de forma serena e a encará-la como uma oportunidade de aprendizado e fortalecimento. Enquanto muitos investidores temem ou até negam a possibilidade de perder, os princípios estoicos nos convidam a lidar com essa eventualidade de forma consciente e prática. Ao aceitar as perdas como uma parte natural do processo, o investidor estoico desenvolve uma mentalidade mais resiliente e menos suscetível às oscilações do mercado. Preparar-se para as perdas significa, antes de tudo, aceitar que elas são um componente fundamental da jornada de qualquer investidor. Marcus Aurelius, um dos maiores expoentes do estoicismo, nos lembra que é preciso olhar para as coisas como elas são e que resistir ao que não podemos controlar é uma fonte de sofrimento desnecessário. Em vez de temer o fracasso, o investidor estoico aprende a integrá-lo em sua visão de longo prazo, compreendendo que cada perda oferece uma oportunidade de análise e ajuste. Dessa forma, ele não se prende ao arrependimento ou à culpa, mas enxerga o que ocorreu como uma parte do caminho, algo que contribui para seu amadurecimento. Outro aspecto essencial para lidar com as perdas é a preparação financeira. Investir sem considerar a possibilidade de perda é uma atitude imprudente. Ao adotar uma estratégia estoica, o investidor mantém uma reserva de capital que o protege nos períodos de baixa, garantindo que ele possa seguir em frente sem precisar se desfazer de ativos importantes em momentos de queda. Essa abordagem pragmática ajuda a construir uma segurança interna que permite ao investidor atravessar as fases mais difíceis sem se desviar de seus objetivos de longo prazo. O estoicismo também nos ensina a não nos definirmos pelas nossas perdas. No mercado financeiro, é comum que a emoção de perder dinheiro traga consigo um sentimento de fracasso pessoal, e isso pode minar a autoconfiança e até mesmo levar a decisões impulsivas para tentar recuperar o que foi perdido. No entanto, o investidor estoico compreende que seu valor e sua competência não são determinados por ganhos ou perdas momentâneas, mas pela forma como ele reage a esses eventos. Ele sabe que a disciplina, a paciência e a racionalidade são o que realmente definem seu sucesso, e não os resultados de curto prazo. Para o investidor que adota a mentalidade estoica, o preparo emocional para as perdas é tão importante quanto o preparo financeiro. Isso significa desenvolver um desapego em relação ao valor momentâneo de seus investimentos e focar em seus objetivos de longo prazo. As perdas não são um sinal de fracasso, mas de que o mercado, como a própria vida, é repleto de incertezas. Cultivar essa perspectiva torna o investidor menos suscetível ao pânico e ao desespero, permitindo que ele faça ajustes conscientes e racionais em vez de ceder a impulsos prejudiciais. Por fim, o estoicismo nos lembra que as perdas podem ser grandes professoras. Cada perda traz lições valiosas que podem ser aplicadas para fortalecer nossa estratégia e nos tornar investidores mais sábios e resilientes. Um investidor estoico observa suas perdas e procura entender o que deu errado, o que poderia ter sido feito de outra forma e quais insights ele pode levar para o futuro. Esse processo de reflexão construtiva, livre de julgamentos pessoais, permite um crescimento constante e transforma a experiência de investir em uma jornada de autodesenvolvimento, onde cada queda é uma oportunidade para avançar com mais conhecimento e confiança. Assim, preparar-se para as perdas, na perspectiva estoica, é muito mais do que evitar riscos. É construir uma mentalidade de aceitação e aprendizado, que nos permite ver além dos resultados imediatos e focar na nossa evolução contínua como investidores e como indivíduos. Para o investidor estoico, o conhecimento é um dos recursos mais poderosos e seguros que se pode cultivar. Em um mundo financeiro marcado pela volatilidade e pela imprevisibilidade, o aprendizado contínuo é uma âncora que traz clareza e orientação. O estoicismo valoriza profundamente a busca pelo conhecimento como uma prática essencial para a sabedoria e a liberdade emocional, e essa busca não se limita à filosofia, envolve o entendimento dos mercados, a análise de tendências e o domínio das próprias reações emocionais frente aos acontecimentos econômicos. Epicteto disse certa vez que só os educados são livres. E no contexto dos investimentos, essa liberdade se traduz em saber agir com confiança e discernimento, independente das circunstâncias. Investir sem conhecimento é o equivalente a navegar em mar aberto sem instrumentos. Cada decisão é um salto no escuro, sujeito a ventos e correntes que o investidor não pode prever ou controlar. A aquisição de conhecimento, por outro lado, traz uma compreensão mais ampla das forças que movem o mercado e permite reconhecer os padrões, as oportunidades e os riscos que surgem ao longo do tempo. O investidor que adota essa mentalidade se empenha em aprender sobre diversos aspectos dos investimentos, desde o funcionamento das ações até os impactos da economia global, ampliando sua capacidade de fazer escolhas mais informadas e menos suscetíveis a impulsos. Esse conhecimento protege, não apenas dos erros evitáveis, mas também do medo e da incerteza que podem surgir em tempos de crise. O conhecimento, no entanto, vai além da técnica e da análise.
Para o investidor estoico, entender a si mesmo é um dos pilares fundamentais de uma estratégia de sucesso. O estoicismo nos ensina a buscar o autoconhecimento como meio de controlar nossas emoções e nossas reações automáticas. Quando o investidor se conhece profundamente, ele está ciente das próprias fraquezas, dos pontos cegos e das tendências emocionais que podem influenciar suas decisões. Ele compreende, por exemplo, se tende a ser excessivamente otimista ou pessimista, se costuma agir por impulso ou se evita riscos em excesso. Esse tipo de autoconhecimento prepara para agir com mais sabedoria, especialmente em situações de alta pressão, onde as emoções podem facilmente nublar o julgamento. O valor do conhecimento também se manifesta na resiliência mental que ele proporciona. Um investidor que entende o mercado sabe que perdas temporárias são normais e que a volatilidade faz parte do ciclo financeiro. Esse entendimento traz uma perspectiva mais equilibrada e menos ansiosa, permitindo que ele encare as oscilações de forma racional e controlada. Ao invés de agir movido pelo medo em momentos de queda, ele confia no que aprendeu e permanece fiel à sua estratégia. Esse tipo de equilíbrio emocional só é possível quando o investidor reconhece o valor do conhecimento como fonte de confiança e estabilidade em um ambiente onde a maioria se deixa levar por reações emocionais extremas. Além disso, o aprendizado constante permite que o investidor estoico acompanhe as mudanças no cenário econômico e financeiro, adaptando sua estratégia conforme novas informações e tendências se tornam disponíveis. Os mercados estão em constante transformação, influenciados por fatores econômicos, políticos e tecnológicos. Por isso, a prática estoica de aprimoramento contínuo é essencial para se manter atualizado e preparado para adaptar suas ações quando necessário. Essa flexibilidade baseada em conhecimento faz com que o investidor esteja sempre pronto para aproveitar novas oportunidades ou evitar riscos inesperados, cultivando uma atitude proativa em vez de reativa. Outro aspecto importante do conhecimento no contexto estoico é a humildade intelectual. Ao reconhecer que sempre há algo novo a aprender, o investidor estoico evita o excesso de confiança, que pode levar a erros graves e prejuízos. Ele entende que o conhecimento é uma jornada sem fim e que cada experiência, cada leitura e cada troca de ideias pode agregar algo à sua visão e à sua capacidade de julgamento. Essa humildade não é sinal de fraqueza, mas de força, pois permite que ele cresça continuamente, acumulando uma sabedoria prática e sólida, que o diferencia daqueles que se precipitam ou confiam cegamente em previsões sem fundamento. Em última análise, o valor do conhecimento para o investidor estoico reside na liberdade e na paz de espírito que ele proporciona. O conhecimento permite que ele navegue pelas incertezas do mercado com menos ansiedade, sabendo que está equipado para enfrentar tanto as altas quanto as baixas. Ele compreende que o mercado não é algo que pode ser controlado, mas algo que pode ser compreendido e respeitado. E ao investir em seu próprio conhecimento, ele está construindo um alicerce duradouro que o acompanhará ao longo de sua jornada financeira, protegendo dos erros comuns e fortalecendo sua resiliência diante dos desafios. Assim, o valor do conhecimento para o investidor estoico não está apenas no que ele sabe, mas no poder que isso lhe confere para agir de forma sábia e confiante, mesmo quando o mundo ao seu redor parece incerto. Adotar uma mentalidade estoica nos investimentos não é apenas uma estratégia financeira, é um caminho para a paz de espírito. Com o controle das emoções, o foco no que está ao nosso alcance e a aceitação das incertezas, podemos nos tornar investidores mais seguros e menos suscetíveis aos impulsos. Lembre-se, o objetivo final do investimento estoico não é apenas aumentar seu patrimônio, mas sim viver com serenidade e sabedoria. Então, que tal começar a aplicar esses princípios hoje?